Sensor de temperatura com transmissão de radiofrequência. Parte 2. Após terminarmos o nosso conversor AD-PWM, vamos projetar o nosso sensor de temperatura. Escolhemos projetar o sensor utilizando um termistor 2K2, que é simplesmente um resistor bem sensível a mudanças de temperatura. Para traduzir a sua resistência em tensão, nós o colocamos em uma configuração de ponte desbalanceada. Não, essa não, a outra. Desta ponte, podemos calcular a tensão de saída a partir da seguinte equação. Nos baseando nessa estrutura, montamos o nosso projeto do sensor. No lugar de R1, colocamos o termistor, de R2, um resistor de 200 kΩ, de R3 e R4, um trim-pot de 2 MΩ. À saída da ponte, conectamos um amplificador operacional de instrumentação INA122, cuja saída é dada por... Podemos entender V+, como a tensão medida do termistor, e V-, que pode ser regulada ajustando o trim-pot, como uma tensão de offset. Para fazer a interface do sensor, vamos utilizar o conversor AD, que construímos no último vídeo e que vimos que funciona bem para tensões entre 0 e 4 volts. Portanto, devemos ajustar a tensão de offset e o ganho G para que o nosso sensor forneça tensões neste intervalo. Escolhemos um resistor R2 de 200 kΩ para que possamos aproximar V+, por VCC vezes RT dividido por 200K. Isso porque o termistor possui uma resistência muito menor do que 200 kΩ. Na tabela de resistência do nosso termistor, encontrada em seu datasheet, temos que sua resistência é inversamente proporcional à temperatura. E, portanto, quanto maior a temperatura, menor a tensão de saída do nosso sensor. Queremos que o nosso sensor faça leituras até, no máximo, 50 graus Celsius. Então, se esse será nosso limite superior, a saída do sensor deve ser 0 volts para esses 50 graus Celsius. Daí tiramos que VOFF deve ser de aproximadamente 20,4 mV. Para fazermos leituras de, no mínimo, 20 graus Celsius, a tensão para essa temperatura dada pelo sensor não pode ultrapassar 4 volts. Sendo assim, desenvolvemos a expressão matemática para G. Portanto, escolhemos um G menor que 83,6. Colocando um RG de 4,7 kΩ, obtemos um G de 47,55, o que nos permite leituras de temperaturas até aproximadamente 10 graus Celsius. Com a tabela de temperaturas e utilizando o app Curve Fitting do programa MATLAB, nós aproximamos uma função que relaciona a temperatura com a resistência do termistor. Mas será que tudo isso vai funcionar? Para ter certeza, simulamos nosso circuito no PSpice. Nosso termistor é simulado por um resistor variável em função do parâmetro de temperatura, utilizando a função obtida no MATLAB. Aqui percebemos que o nosso circuito respeita o intervalo de temperatura para o qual o projetamos, com a tensão de offset e o ganho que havíamos previamente calculado. Para testarmos nosso sensor, construímos também um circuito aquecedor com uma lâmpada incandescente de 60 watts e um relé de 12 volts. Para controlarmos o circuito com um RESP, utilizamos um transistor bipolar como uma chave, que aciona um relé que abre e fecha o circuito da lâmpada. Os diodos do circuito são mecanismos de proteção. O diodo ligado em paralelo com o relé tem uma função de flywheel, que previne picos de tensão gerados pelo chaveamento do indutor do relé. O diodo conectado ao gate do TBJ serve para proteger o RESP de correntes reversas. Os resistores foram colocados para limitar a corrente. Como o nosso circuito do relé necessita de uma alimentação de 12 volts e o resto do circuito é alimentado com apenas 5, nós projetamos um circuito regulador de tensão, para que não seja necessário utilizarmos duas fontes diferentes. Utilizamos um CI 7805 para fazer a regulagem de 12 volts para 5,
Na sua entrada e saída, colocamos filtros capacitivos para remover o ruído criado pelo 7805. E agora, a tão esperada parte prática. A few moments later. O nosso circuito está montado, soldado e funcionando. Hora de pô-lo em prática. O programa de leitura da temperatura que utilizamos é uma adaptação do programa da leitura do conversor AD, para converter o ciclo de trabalho fornecido pelo conversor para um valor de temperatura. Programamos também a lâmpada para aquecer o sensor até 20 graus Celsius acima da temperatura ambiente e desligar se esta temperatura for ultrapassada. Aqui estamos aquecendo o sensor. Podemos ver aqui que a temperatura ambiente medida foi de 26,92 graus. Então a lâmpada aquecerá o circuito até 46,92 graus e, em seguida, desligará. Ela voltará a acender se a temperatura descer abaixo de 46,92 graus novamente. Portanto, agora esperamos um momento. Agora a temperatura que o sensor registra está perto da temperatura para que a lâmpada seja desligada pelo controlador. Agora o sensor atingiu o valor máximo de temperatura para o qual o circuito foi programado. Ele ficará acendendo e apagando a luz, mantendo o sensor numa temperatura constante. Momento para perguntas. Se você fosse vender este produto, qual a informação que incluiria para que seu cliente possa utilizá-lo facilmente? Teria as informações sobre a alimentação do produto, as informações referentes também a temperaturas de operação e o programa no Raspberry Pi. Qual a alteração no projeto que deve ser feita para que o acionamento e desligamento do aquecedor seja realizado com o esterese? Para fazer o circuito funcionar com esterese, basta que após que a lâmpada apague a primeira vez, após ter atingido a temperatura máxima, que ela somente ligue novamente após abaixar a temperatura para outro patamar abaixo da temperatura máxima. No próximo vídeo, implementaremos as capacidades de comunicação por IRF, o que completará o nosso sensor.